Olá, viva! Bem-vindos ao Mais Saúde aqui na Rádio Clube, sempre à quarta-feira, com repetição ao domingo, depois do meio-dia. Falamos, claro, de saúde, mas principalmente de psicologia. Conosco, todas as semanas, Ana Souza, bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Estamos cá mais uma vez, não é? Para falarmos um bocadinho. E vamos falar hoje sobre crianças. Crianças em pandemia, crianças em casa, pais irritados e muito mais ao longo dos próximos minutos. Ana, começo por te perguntar, nesta altura, o que é que aconselha aos pais para acalmar os filhos que começam cada vez mais a ficar irritados, pais e filhos? Sim, de facto, nós começamos agora a passar uma fase em que já estamos há algum tempo em casa e eu já tinha dito na semana passada que também era normal os pais começarem a sentir agora alguma irritabilidade, alguma raiva, alguma sensação de cansaço, toda esta situação. E as crianças não são diferentes, não são adultos, mas são seres humanos e, portanto, também sentem, também têm emoções, também experienciam momentos menos bons, momentos de angústia, de raiva, de cansaço, de querer sair de casa. Tivemos 2 dias relativamente bons em termos de tempo, mas a verdade é que continuamos confinados. São estas as orientações que nós temos ao nível da Direção-Geral da Saúde e mesmo do próprio Governo. De facto, também começa já a não ser fácil. Quem tem crianças em idade escolar tem que fazer aqui uma gestão um pouco mais desafiadora em termos de tarefas e de gestão emocional, de gestão das emoções, quer por parte das crianças, que também os primeiros dias vão correndo melhor, depois começam a sentir também alguns dias com menos vontade de trabalhar, alguns dias com menos vontade de fazer os trabalhos ou de estar na escola, e os pais têm aqui uma tarefa mais difícil, que é gerir as suas próprias emoções, porque também já estão cansados de algumas circunstâncias, e ao mesmo tempo manterem-se firmes e manterem aqui alguma capacidade de gerirem as suas emoções e de ajudarem os filhos nas mesmas. Há pouco falaste aí num pormenor interessante, eu senti na pele também com a filha que tenho, o tempo, não só para crianças, mas para todas as pessoas, de facto altera a sua boa energia. E naqueles 2 dias que tivemos há muito pouco tempo, de facto, torna-se essencial, os pais saírem de casa dentro da segurança relativa, não é? Mas é preciso fazê-lo. Eh, Emocionalmente as crianças também sentem essa grande diferença entre a chuva e o bom tempo? Sentem pela liberdade que lhes permite depois o bom tempo. Podem não sentir tanto como nós vamos sentindo enquanto adultos, porque vamos tendo uma noção mais concreta, às vezes, das limitações que temos com o tempo. Também porque somos um país privilegiado, não é? Porque somos um país que tem até com alguma regularidade bom tempo, porque há países em que o bom tempo praticamente não existe e as pessoas adaptam-se e vivem nessas circunstâncias. Portanto, Não é por acaso que os ingleses são mais sisudos, não é? Os portugueses, brasileiros, espanhóis, italianos mais alegres. Tem a ver também com o tempo. tem, exatamente. Portanto, as crianças sentem-no pela liberdade ou falta de liberdade que o tempo lhes proporciona, porque obviamente que se está a bom tempo e se deve-se mesmo sair de casa e nestes 2 dias que o tempo permitiu, era importante privilegiar caminhadas e alguns passeios ao ar livre, pôr as crianças a saltar, a pular, a mexerem-se, a andar de bicicleta, porque de facto torna-se essencial. E portanto, só foram 2 dias, não é? Por isso existem agora, e a previsão continua a ser de muita chuva, por isso é importante que em casa se vá fazendo aqui alguma gestão emocional. É importante nós passarmos às crianças que é normal e que é aceitável, que faz parte estar triste, estar cansado, estar chateado, estar com raiva, e mostrar-lhes que nós próprios também sentimos. Nós também temos raiva, também estamos chateados, também temos dias tristes, e que a tristeza é saudável, porque muitas das vezes isto não é passado para as crianças. Nós somos uma geração, somos uma sociedade que não é e nem foi habituada, nem foi educada a lidar com as emoções menos positivas,
Nós, se uma criança nos diz que está triste, a nossa tendência é dizer não estás nada, isso já passa, amanhã está resolvido, ou daqui a pouco já nem te lembras. E Mas quase sempre, peço desculpa, e quase sempre quando está triste, muitas vezes os pais levam para a doença, pensam logo que as crianças estão doentes, não é? sim, porque de facto nós não estamos muito habituados a lidar com a tristeza e a mostrar-lhes que é normal estar triste. Pronto, estamos tristes porque efetivamente temos um motivo para estar. Quando não temos motivos, aí sim, aí poderemos tentar perceber melhor o que é que se passa. Mas se há um motivo para se estar triste, fica-se triste. E a tristeza há de, entretanto, por ela própria desaparecer, e nós ajudamos assim as crianças a perceber que estão tristes, porque é que o estão, e como é que a tristeza se vai manifestando no corpo delas. E isto é fundamental. O que é que aconselha quando vemos uma criança que há um dia em que está triste, o que é normal, como todos nós, mas que vamos imaginar que ela fica 3, 4, 5 dias constantemente triste. O que é que devemos fazer? É um sinal? Há forma de contornar isso? Se existir efetivamente um motivo, se a criança nos disser que está triste, vamos supor, e até vamos usar novamente a empatia, pôr-nos novamente na idade deles, e se a criança nos diz que está triste porque a amiga se chateou com ela na escola, ou a amiga disse que já não era amiga dela, de facto a criança pode, se é uma criança que vive muito a questão dos amigos, de facto vai viver isto de uma forma mais intensa, e portanto é provável que fique mais do que um dia triste. Nas crianças, não é muito habitual as crianças estarem muito tempo tristes. As emoções são mais, quer nos adultos, quer nas crianças, as emoções são mais temporárias. Os sentimentos são mais duradouros, as emoções mais temporárias. E é importante nós percebermos que não é muito habitual uma criança estar triste por muito tempo. Vai estando triste e vai-nos demonstrando a tristeza, mas efetivamente 4, 5 dias, dependendo do motivo, porque se não existir motivo, aí sim será algum tipo de sinal que nós tenhamos que estar mais atentos e mais alertas, mas é importante nós mostrarmos-lhes que podem estar tristes, que faz parte, que não tem mal nenhum estar triste e que é algo que a criança deve aceitar e que vai aceitando com naturalidade. E agora, em tempo de pandemia, o que é que sugere, que tarefas é que sugere para os pais conseguirem entreter os filhos estando constantemente em casa? Ora bem, eu já tinha dito algumas tarefas na semana passada, e eu continuo a dizer que realmente envolver as crianças nas tarefas domésticas é fundamental, por todos os motivos. A questão da leitura é também uma atividade que deve ser implementada desde cedo. É importante que haja rotinas, ainda quando as crianças não sabem ler, que haja rotinas da leitura do livro para a criança. Porquê? Por dois motivos. Porque a leitura vai despertar aqui e vai trabalhar aqui questões, nomeadamente como a da linguagem, a da aprendizagem das palavras, o aumento do vocabulário, do leque do vocabulário, mas também vai permitir à criança trabalhar a imaginação e o faz de conta. O faz de conta é das atividades mais essenciais a trabalhar com a criança. A criança deve jogar muito, deve brincar muito ao faz de conta, porque isto vai lhe permitir, na cabeça dela, não sei se solucionar alguns problemas, pensar como é que vai fazer de conta, como é que ela vai, se ela quer ir de avião, como é que ela vai fazer o avião, como é que ela se vai imaginar no avião. Portanto, o faz de conta é muito importante. E na questão da leitura, eu acho que há alguns livros que até são importantes trabalharmos ou até lermos nesta altura, com mais alguma regularidade. Independentemente da idade da criança, não é? Depois vai-nos obrigar a nós pais a explicarmos mais ou menos aquilo que está nos livros. Há alguns livros, como por exemplo O Monstro das Cores, que é um livro que trabalha muito a questão das emoções, quando nós estamos muito baralhados, muito confusos, com uma mistura muito grande de emoções e não sabemos muito bem se estamos tristes, se estamos com medo, se estamos com raiva. Temos o livro Novelo das Emoções, também é um livro muito interessante para trabalhar esta questão com as crianças. Há um livro também deste ano que é Saudades do Teu Abraço e que já retrata a questão da pandemia.
já trabalha aqui a questão dos afetos, a distância, a dificuldade de lidar com a distância, como é que podemos trabalhar esta questão emocional com as crianças. Há também livros, há um livro com algumas atividades de meditação e de yoga para criança, para pais que até já considerem que a meditação é um nível muito, muito elementar, um nível muito infantil, mas que são algumas atividades engraçadas, porque são atividades lúdicas, mas que já ajudam a criança a estar mais atenta, a concentrar-se mais naquilo que está a sentir. Há, assim, alguns livros que, por exemplo, a Joana contra o Medo, a luta da Joana contra o Medo, que ajuda a desmistificar também aqui a questão do medo, porque é que ele existe, como é que ele pode ser manifestado, como é que ele pode ser trabalhado. Há, assim, alguns livros que, de facto, podem ser lidos às crianças com o objetivo já de ajudar aqui a gestão das emoções nesta fase de pandemia, nesta fase de confinamento, em que, de facto, sim. E acredita que é essencial a leitura durante o dia, já todos nós sabemos, mas antes de uma criança adormecer, é essencial essa história para que ela comece a acalmar e relaxar, para que tenha um bom sono. E que livros é que recomenda a essa hora, à hora de dormir? Sim, à noite é sempre bom a criança. Porquê? Porque durante o dia a evolução da criança, o crescimento da criança vai fazer com que as rotinas dela sejam mudadas de acordo com as atividades que vai tendo. À noite não. À noite a questão da leitura pode ser implementada mesmo como uma rotina e que a vai acompanhar ao longo de muitos anos, pode acompanhá-la ao longo de toda a vida, porque todos nós, enquanto adultos, muitas vezes é uma das horas em que nos é permitido estar um pouco mais com calma para ler e com mais algum tempo. Portanto, a questão do ler à noite é sempre muito importante. Todos estes livros que eu referi podem ser trabalhados ou podem ser lidos à noite, na mesma. De qualquer das formas, claro que à noite podemos trabalhar aqui os contos infantis, as fábulas, os contos de fadas, todas as histórias dos heróis para os meninos, dos super-heróis, todas as histórias que permitem dar asas à imaginação e que vão permitir a criança também fazer algumas questões sobre o que é, como é que ela se pode imaginar, como é que ela pode fazer. Portanto, todas as histórias de contos mesmo à noite acabam por ser sempre uma boa solução. E diga-me se é verdade ou não, pelo menos foi aquilo que já me disseram, num psicólogo também, que é importante, ao contar a história, fazer a criança também imaginar. Do género, lembras-te daquele balão azul, estás a ver, estás a imaginar aquele balão azul. É importante para um bom sono também fazer a criança viajar e pensar. É muito importante por isso mesmo, porque as crianças hoje em dia têm tantos. Há brinquedos de tudo, hoje em dia. Eu acho que não há praticamente nada que não seja possível comprar em termos de brinquedos. E cada vez mais o faz de conta acaba por ser um pouco deixado de lado. Porque a criança já não precisa de fazer de conta que tem uma máquina de lavar roupa, ou não precisa de fazer de conta que tem um ferro de passar, ou que tem, mesmo o rapaz já não precisa de fazer de conta que tem um caminhão, ou que tem um super-herói, porque de facto todos os brinquedos já existem. E é bom continuar a fomentar o faz de conta no brincar, e quando nós estamos a ler uma história, já o estamos a fomentar, ou seja, nós estamos a fazer com que a criança comece a imaginar e entre mesmo num mundo da imaginação. A imaginação é mesmo muito importante pela questão da criatividade, de ela perceber que como é que pode ver de uma outra maneira, como é que as coisas podem ser vistas de outra forma. Por isso, é sempre importante fazer, e mesmo ao ler, fazer a leitura com bastante entoação, para permitir exatamente isso, que a criança esteja sempre mais atenta, não é? Esteja mais desperta, nós vamos elevando e vamos reduzindo o nosso tom de voz e a forma como falamos, vamos modificando a voz de acordo com as personagens, para que a criança consiga estar mais atenta, mas ao mesmo tempo que de facto consiga entrar no mundo da imaginação, que é tão importante numa fase mais... é tão importante quando eles são crianças. Falamos de livros, temos que falar de filmes. Aconselha
E o que é que sugere para as crianças nesta altura? Os filmes há muitos filmes sempre que as crianças podem ver. Há desenhos animados que são muito educativos, mesmo ao nível das questões parentais, da forma como nós podemos falar com os nossos filhos. Por exemplo, a história do Ruka. O Ruka são desenhos animados extremamente educativos em todos os aspectos. Por exemplo, a Heidi, que é uma história já bastante antiga, é uma história também acaba por ser muito boa para as crianças, porque mostra aqui diferentes realidades, diferentes formas de solucionar, o aproximar dos animais, o viver com os animais. Há também outros desenhos animados que acabam por ser muito educativos e por ser muito, mesmo para os pais, que tirarem algum proveito daquilo que estão a ver com os filhos. E, de certa forma, os pais devem, quando podem, também acompanhar os desenhos animados para poderem falar com as crianças sobre isso e perguntar-lhes, mas o que é que aconteceu ontem? Lembras do que é que tinha acontecido ontem? O que é que tu achas que vai acontecer hoje? Por a criança já a pensar sobre. Há um filme, e falando outra vez também da questão das emoções, há um filme que é o Inside Out, Divertidamente. Em idades mais pequeninas ainda não é assim, pronto, mas, por exemplo, a partir dos 5, 6, 7 anos e com alguma ajuda dos pais, é um filme muito interessante. Precisamente porque lá também mostra que, a dada altura, a menina precisou de ficar triste e que foi fundamental naquele momento ela estar triste para conseguir perceber como é que podia lidar com a tristeza e dar a volta à situação. Por isso também é um filme muito interessante para ser visto. Filmes de ação durante o dia, à noite nunca recomendável, não é? E a que horas é que recomenda que se desligue a televisão? E o que é que devem fazer quando desligam essa televisão? A televisão deve ser desligada sempre cedo. Até nem é muito aconselhável que o facto de eu estar a dizer que não é aconselhável não quer dizer que não seja o que muitas das vezes tem de acontecer. Pelas próprias rotinas, agora estamos em confinamento, é um bocadinho diferente, mas muitas vezes as crianças, numa rotina normal de um dia de escola, só veem televisão ao final da tarde e um bocadinho à noite ou antes ou depois de jantar. Claro que se nós pudéssemos evitar que elas vissem televisão depois de jantar ou antes de irem dormir, era de facto perfeito. Precisamente para nós quebrarmos aqui toda aquela informação que nos é bombardeada pela televisão, pelos meios de comunicação social e, de certa forma, começarmos a estar um bocadinho mais calmos, a estarmos um pouco mais tranquilos para uma boa noite de sono. Daí que depois a leitura seja fundamental nesta fase. Agora, sabemos que muitas vezes isto não é possível e que a única altura que eles têm para ver alguns desenhos animados ou para verem alguma televisão é à noite. Pronto, mas efetivamente, se for possível evitar, melhor. Muito bem, chegamos ao final do nosso tempo aqui na Rádio Clube do Mais Saúde, com a Ana Souza. Ana, obrigado. Obrigada eu. Hoje falamos de crianças, o que é que eles devem ver ou não, aconselhamos livros, filmes e temos muito mais para a semana. Sempre à quarta-feira, depois do meio-dia, com repetição ao sábado, aliás, ao domingo também depois do meio-dia. Esta entrevista é em vídeo em radiopassos.pt e nas redes sociais. Foi um prazer, até para a semana.